Fala pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar uma ferramenta de controle financeiro. Essa ferramenta é muito boa, eu já utilizo ela tem 2 anos. E assim, de todas as ferramentas que eu já testei, com certeza essa aqui foi a que eu mais gostei, a que eu achei mais completa, que tem mais opções, que mais dá pra gente configurar. E além de tudo ela é de graça, então assim, você instala ela e tem todos os recursos disponíveis, beleza? Pessoal, é muito importante a gente fazer um controle financeiro, ainda mais agora se você está querendo começar a investir, porque quanto mais a gente é controlado financeiramente, quanto mais a gente sabe aonde a gente está gastando o nosso dinheiro, mais a gente vê coisas que talvez em determinado momento para a gente era importante, mas que talvez hoje não façam tanta diferença. A gente pode acabar cortando aquilo ali e utilizar aquele dinheiro que a gente está economizando para investir. Hoje eu faço renda extra e com esse dinheiro da renda extra eu consigo investir um pouco mais do que eu investia antes. Mas há um tempo atrás eu investia só o dinheiro que eu recebia do meu salário da empresa normal que eu trabalho. Então assim, quando eu comecei a usar essa ferramenta, eu comecei a ver muitas coisas que para mim eram desnecessárias de pagar e eu não conseguia perceber se eu não estivesse fazendo esse controle. E aí com isso eu fui conseguindo investir cada vez mais. Então vamos lá, a ferramenta se chama Home Bank. Essa ferramenta aqui, eu vou deixar o link para você acessar e baixar ela na descrição do vídeo. Mas basicamente você vai acessar o link, aí vai cair nessa página aqui. Aí você vai vir aqui em Downloads. Só um detalhe, essa ferramenta hoje, apesar de estar escrito aqui o Windows e Android, Mac, enfim, hoje ela só funciona para Windows e para Linux, tá? Então não tem ainda para celular. Então você tem que instalar ela no seu computador. Aí você vem nessa opção aqui, Windows, no meu caso, né, Windows. E aí você pode baixar essa primeira opção aqui, tá? Vai lá na pasta de downloads, né? Manda abrir ela aqui. Você clica em sim. Aí aqui é normal, pessoal, só apertar Next, aceita aqui, Next, Next, Next. Aqui eu não vou instalar porque ela já está instalada no meu computador, então por isso que deu essa mensagem. Mas basicamente você vai clicar em Next aqui, ele vai começar a instalar. Terminando de instalar, ele vai aparecer na sua área de trabalho aí do computador. Terminando de instalar, é só você vir aqui na bandeirinha do Windows e aí você pesquisar aqui por Home Bank. É esse aplicativo aqui, essa casinha com o círculo amarelo. É só você clicar aqui que vai abrir. Aí como é a primeira vez que você está acessando, você vai vir aqui em criar um novo arquivo. Aqui, pessoal, é bem simples, ele vai fazer algumas perguntinhas, você só dá o próximo aqui. Aqui você coloca o nome que você quer salvar o seu programinha. No caso eu vou colocar, por exemplo, só Arthur. Vem aqui em próximo. Aqui ele pergunta moeda, dá para você cadastrar até outras moedas. No meu caso eu vou deixar só o BRL aqui, que é o real, né? Aqui ele dá uma opção de já te dar algumas categorias aqui de coisas que você pode usar na hora que você for controlar ali seus despesas e suas receitas. Então ele já criou algumas categorias. Para mostrar para vocês, eu vou desmarcar isso aqui. Eu prefiro, mas se você já quiser dar uma olhada aqui e ver que para você essa configuração já funciona, você pode deixar marcado e só clicar em próximo. Então assim, se você deixar marcado, ele vai vir desse jeito. Então, por exemplo, quando você for cadastrar algum gasto, por exemplo, relacionado ao seu automóvel, vai aparecer essas opções aqui. Então, automóvel vai ter aqui gasolina, manutenção, pagamento do carro, enfim. Eu não gosto de deixar marcado porque às vezes tem algum probleminha de idioma. Então, por exemplo, aqui gasolina, enfim, tem hora que aparece algumas opções com idioma diferente. Aqui, ó, tá? Então, vou deixar desmarcado. Aqui vai vir a opção para você criar a primeira conta sua. Então o que eu faço aqui? Vamos supor que você tem uma conta na Caixa. Eu vou criar eu crio como se fosse a conta que eu mais utilizo e a que eu crio primeiro. Então no meu caso eu utilizo muito a minha conta da Caixa. Então eu coloco aqui Caixa Econômica. E aqui você escolhe o tipo da conta. No caso é um banco, né? Então coloca aqui banco. Aí você pode cadastrar outros tipos. Então, por exemplo, se você tem um cartão de crédito, você pode cadastrar ele aqui, algum passivo, uma conta poupança, algum ativo, enfim. Aqui no caso eu cadastro como banco. Aí aqui você só clica em aplicar e ele já cria a conta. Aí eu vou criar uma
outra conta aqui só para vocês verem de exemplo. Então aqui é onde você configura essas opções aqui em cima. Então, por exemplo, esses livrozinhos aqui é para você cadastrar uma nova conta. Aqui você vai cadastrar o seu nome. Então vou cadastrar aqui. Me cadastrar aqui. Dá para você cadastrar mais de uma pessoa, mas eu vou deixar só como só o meu nome aqui, beleza? E aqui você cadastra as categorias de lançamento lá que você vai utilizar. Depois eu vou mostrar aqui, vocês vão entender, beleza? Então aqui eu vou cadastrar mais uma conta só de exemplo, tá? Então eu tenho conta na Caixa e tenho uma conta no Nubank também. Então criei uma outra conta aqui no Nubank, eu coloco o tipo dela aqui como banco também, beleza? Fechou. Então aqui já aparecem as duas contas, tá? Aí aqui agora, vamos supor que você quer cadastrar um salário que caiu da sua empresa aqui na conta da Caixa. Você vai vir aqui na conta da Caixa e vai mandar adicionar uma nova transação. Aí tem a opção aqui de despesa, receita ou então uma transferência. Então no caso seria uma receita. Só que aqui, ó, quando você for selecionar a categoria, não tem nada cadastrado ainda. Então primeiro a gente vai cadastrar uma categoria. Vou fechar aqui, voltar lá na tela de início e vou vir aqui, ó, gerenciar as categorias. Então aqui eu vou cadastrar uma receita, beleza? A gente vem aqui em receita, vem nesse mais aqui embaixo, adicionar, e aqui a gente cadastra uma nova categoria. Então eu vou colocar aqui salário, beleza? Então aqui você vai ter uma categoria principal e aí todas as opções que você pode colocar dentro de salário. Então você seleciona o salário aqui e vem aqui em uma subcategoria. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o salário líquido, por exemplo, da empresa. Vou colocar aqui bônus. Às vezes a gente recebe algum bônus na empresa, né? Vou colocar aqui participação de lucros para quem tem na empresa que trabalha, talvez você tenha. Então, participação de lucros. Vou colocar aqui vale refeição. Tem gente que recebe o vale refeição, vou colocar aqui. Então, eu coloquei algumas categorias, beleza? Aí aqui você pode criar várias outras categorias, por exemplo, vamos supor que você quer criar uma categoria aqui relacionada a investimentos. Beleza? Então eu poderia criar aqui uma categoria de investimentos e aqui dentro eu colocaria, por exemplo, valorização da cota. Então assim, todo mês a gente pode olhar quanto que nossa cota valorizou e colocar aqui os dividendos que a gente recebe, né? Dividendos. A gente poderia colocar, por exemplo, juros sobre capital. Beleza, pessoal? Eu estou mostrando só de exemplo aqui. Então a gente cadastrou aqui as receitas. Então vamos supor que você recebeu ali o salário da sua empresa hoje, é dia 2/6. Você recebeu um salário lá de R$2.000. Aí aqui você escolhe em qual conta que você recebeu esse salário. Desculpa, aqui você vai colocar receita, né? Então aqui você recebeu R$2.000 na conta da Caixa, né? Você pode escolher a conta aqui, no caso nosso da Caixa. A forma de pagamento. Aí aqui aparece as formas de pagamento. Tem várias formas aqui, já tem um monte de opção pra gente. Então no caso eu vou colocar depósito, né? A empresa depositou na nossa conta. Você pode colocar em número aqui, apesar de aparecer número, é só uma observação que você coloca. Então geralmente eu coloco aqui salário da empresa X, por exemplo. O favorecido é quem recebeu esse salário. Então no caso sou eu. Você poderia colocar outra pessoa, por exemplo, sua esposa ou uma outra pessoa da sua família, beleza? Pode ter mais de uma pessoa aqui. Eu sempre utilizo só para o meu controle mesmo. Então eu coloco só o meu nome. Então aqui o favorecido fui eu. E aqui nas categorias, ó, você escolhe. Então, por exemplo, investimentos, salário, no caso, né? Então, salário líquido que eu recebi lá da empresa. Aí aqui em situação, ó, você pode escolher. Então, se você deixar desmarcado, é como se você ainda não tivesse recebido, ainda não tivesse caído na sua conta. Agora, se já caiu na sua conta, você pode colocar aqui, ó, como liquidado, beleza? Aí você manda adicionar.
Então aqui, se você olhar aqui na sua conta, ele já está mostrando quanto que você tem hoje. Então hoje na sua conta você tem R$2.000. Vamos supor que daqui 10 dias fosse cair mais R$500. Então você colocaria aqui na data, hoje é dia 2, daqui 10 dias seria dia 12, por exemplo. Você colocaria aqui R$500. Forma de pagamento no caso também é depósito, né? Aí você colocaria aqui adicional dos, sei lá, complemento do salário. Complemento do salário. Aí você colocaria aqui também, né? Salário líquido. Aí você coloca aqui. No caso, eu vou deixar como ainda é no dia 12 que eu vou receber, eu não vou colocar como liquidado, eu vou colocar sem marcação ainda. E deixar aqui, beleza? Então aqui no próprio programinha já mostra, hoje você tem R$2.000, só que no futuro você vai ter 2.500. Então pode olhar aqui, ó, liquidado hoje tem 2.000, mas no futuro você vai ter aqui 2.500. E aqui embaixo ele já mostra as coisas que, os lançamentos futuros que vai ter. Então aqui já está marcado para o dia 12/6, vai cair aqui na sua conta R$500, beleza? Aí só no dia que você for receber, você vem aqui e marcar como liquidado. Agora vamos supor que você quer pegar uma parte desse dinheiro e enviar para sua conta do Nubank. Então você veio aqui na conta da Caixa, né? Hoje você tem 2.000, então vamos supor que você quer enviar R$1.000 lá para o Nubank. Ao invés de vir aqui em receita, você viria em transferência. Aí você coloca aqui R$1.000, né? Aí a conta que está saindo da Caixa Econômica e está indo para a conta do Nubank. Aí aqui você coloca uma observação, no caso eu coloco transferência entre contas. Aqui é só para eu saber qual foi a operação que eu fiz, mas você pode colocar do jeito que você achar melhor. Favorecido fui eu. Na categoria não precisa marcar nada, que é só uma transferência, né? E aqui você coloca como liquidado. Aí aqui ele vai aparecer essa opção para ele criar um lançamento lá na conta do Nubank. Você manda criar novo. Pode fechar. Aí pode ver, agora você tem R$1.000 nessa conta da Caixa. E lá no Nubank, olha só, aqui está mostrando como liquidado, ainda não tem nada, porque você não marcou que o dinheiro já caiu lá no Nubank. Mas está mostrando que hoje ainda você vai ter R$1.000. Então você pode vir aqui no Nubank, clica aqui no lançamento que ele criou e manda liquidar. Então no caso você teria R$1.000 em cada conta agora. E você pode ver aqui que do lado tem esse gráfico que ele vai mostrando como que está o seu controle financeiro. Então no caso aqui está marcado todas as datas, né? Então ele está mostrando quanto que você está tendo de dinheiro no mês de junho. E aí no mês de julho ele ia criar um outro gráfico aqui, ele vai criando vários gráficos de barra, beleza? Olha só, o programa é bem completinho, pessoal, eu acho bem bacana. Eu vou mostrar para vocês agora só como que eu crio uma despesa, tá? Então você vem aqui também em gerenciar as categorias, só que aí ao invés de vir aqui nas receitas, né, a gente vai vir agora em despesa. Então vamos supor que você tem uma despesa ali, você tem um carro, por exemplo, beleza? Então eu criaria uma categoria aqui, veículo, beleza? E aqui eu vou criar dentro de veículo, né? Vou criar uma subcategoria chamada manutenção. Vou criar outra chamada IPVA, outra chamada gasolina, ou então combustível, né? Combustível. Beleza, veículo tá bom. Vou criar uma outra aqui, alimentação, beleza? Então criei aqui uma categoria de alimentação e aqui dentro eu vou criar supermercado. Vou criar mercado, né? Mercado. Então as compras que a gente vai fazer no mercado, a gente vai colocar nessa categoria. Vou colocar refeições fora de casa. Que no caso são aqueles lanches que a gente faz na rua, né? A gente às vezes come na rua, então eu vou criar uma categoria só para isso. Vou criar uma outra aqui só para finalizar. Criar uma aqui de saúde. Então dentro de saúde eu vou colocar farmácia e vou colocar plano de saúde. Então viu como que é simples, pessoal? A gente só cria as categorias aqui, a gente pode criar do jeito que é melhor pra gente e aí a gente já pode utilizar. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na caixa, por exemplo,
e vou colocar que hoje a gente fez uma manutenção no carro. Então vamos supor que a gente gastou R$250, R$150 hoje para fazer a troca do óleo do carro. Aí que você escolhe, pagou como? Eu vou colocar que pagou no cartão de débito, beleza? Aí eu vou colocar aqui, troca de óleo do carro. Aí você coloca você como favorecido. Na categoria você escolhe aqui, veículo, tá vendo? Já aparece todas as categorias. Aí você vai escolher veículo, né? Manutenção, beleza? Fechou. Então ele já debitou aqui de sua conta. Você tinha R$1.000, agora você tem 850. Vamos supor que amanhã você vai encher o tanque do seu carro. Então eu vou colocar aqui amanhã, dia 3, você vai colocar, sei lá, R$100 de gasolina. Então você vai escolher aqui como que vai pagar. Eu vou pagar, geralmente eu uso o celular como Pix, tá pessoal? Então eu coloco aqui, sempre que eu vou pagar no Pix eu escolho a opção de celular. Então forma de pagamento, celular. Aí eu vou colocar aqui, gasolina. Aí você põe aqui combustível. Como você ainda não liquidou, né, eu vou deixar sem marcação aqui, tá? Então você pode olhar que hoje está falando que você tem R$850, mas futuramente você vai ter 1.250. Por quê? Porque ele vai tirar os R$100 aqui, vai ficar 750, mais os R$500 que a gente colocou lá do complemento de salário, beleza? Aí você pode ver como a gente veio aqui agora e cadastrou uma despesa, ele aparece esse outro gráfico aqui de despesas, ó. Ele te mostra com o que você gastou. Então você gastou 250 com veículo esse mês. Você pode escolher por o que você gastou hoje, o que você gastou ontem, o que você gastou em todo o período ali que você está controlando seu dinheiro, entendeu? Vou criar um outro gasto aqui agora, vou criar no Nubank aqui, por exemplo. Vou falar que a gente fez uma refeição fora de casa. Então vou falar que hoje a gente, sei lá, gastou R$20, pagou no dinheiro, pagou no Pix, né pessoal? Todo mundo hoje paga em Pix. Pagou no Pix lá na lanchonete do João. E aqui a gente escolhe a categoria como refeições fora de casa, beleza? Então a gente adiciona aqui. Vou colocar também que a gente foi no mercado e fez uma compra, que deu R$200, né? Que hoje qualquer coisa que você compra no mercado dá mais ou menos isso. Então vamos supor que você foi lá no mercado, pagou no débito. Se for aqui perto da minha casa tem o supermercado Pires, por exemplo. Então você foi lá e marca aqui na opção de alimentação, você coloca mercado, beleza? Eu acho que mercado até nem seria tanto dentro de alimentação, né? Mas só de exemplo para vocês. Fechou. Agora vamos olhar ali. Aqui agora está falando que você tem 780 na sua conta. E se a gente olhar o gráfico lá agora, pode ver que ele deu uma mudada agora. Então ele está falando o seguinte, que você gastou 220 com alimentação e 250 com veículo. Então pessoal, eu acho que é uma ferramenta bem bacana. Dá para você pegar aqui também, ó, em relatórios. E vamos ver aqui, por exemplo, as estatísticas, ó. Ele mostra bem bacaninha como que você pode filtrar por um período. E aí ele te mostra certinho quanto que você recebeu e com o que você gastou. Então assim, eu vou dar só um exemplo. Há um tempo atrás eu estava pensando se valeria a pena ou não eu ter um carro. Hoje eu cheguei à conclusão que não vale a pena, porque eu e minha esposa a gente anda mais de bicicleta. E sempre que a gente precisa ir para um lugar mais longe, a gente vai de Uber. Então eu peguei e olhei aqui quanto que eu gastei durante todo esse tempo, durante todo o ano, quanto que eu gastei com Uber, entendeu? Então assim, eu cheguei à conclusão que não vale a pena ter um carro nesse momento, porque eu gasto muito pouco com Uber. Então uma das coisas que você vai percebendo é isso, com o tempo você vai vendo com o que você está gastando mais. Vamos supor que você pega e vê que você está gastando muito com a internet. Teve uma época que eu estava gastando R$120 com a internet. Eu cheguei à conclusão que talvez eu poderia tentar dividir a minha internet com um vizinho meu. Então, de R$120 eu passei a pagar R$40, que eu acabei de dividindo com dois vizinhos meus, entende?
Então, assim, uma ferramenta bem útil para controlar seu dinheiro e para você ver na onde você está gastando e talvez em lugares que você poderia economizar para te ajudar a investir. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de ver esse outro vídeo aqui que eu separei para vocês também, que é um vídeo te dando dicas de como você pode economizar no mercado, beleza? Se tiver com alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que eu vou tentar responder todos os comentários, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem na instalação do programa, na utilização. E até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Valeu!